Olá, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer ao pessoal do CREF por possibilitar essa palestra. Obrigado pela apresentação. Eu vou trazer para vocês, nessa noite, algumas técnicas muito conhecidas por vários diretores, CEOs de empresas. Eles têm essas técnicas já, esse treinamento já está incutido na cultura desses profissionais, e eu vou trazer um pouquinho para vocês disso. A programação neurolinguística nasceu nos anos 70 e vem ganhando cada vez mais força no desenvolvimento pessoal e profissional. Tá legal? Vou iniciar contando para vocês uma historinha, e mais para frente a gente vai dar um significado especial para essa história, juntos, vocês vão me ajudar. Um fazendeiro estava voltando para casa, na estrada, de volta para sua fazenda, e ele encontrou uma ave muito frágil, muito pequena. Ele resolveu pegar essa ave e levar para sua fazenda. Chegando na fazenda, ele falou: onde eu vou colocar essa essa ave? Aí ele colocou no galinheiro junto com as galinhas. E passaram-se os anos, a ave se desenvolveu, cresceu, a envergadura da sua asa ficou com 3 metros de largura. E um dia, recebendo a visita de um naturalista amigo dele, o naturalista virou para ele e falou assim: olha só, isso que você tem aqui não é uma galinha, é uma águia. O fazendeiro falou: não, é uma galinha, cisca, come milho, é uma galinha. O fazendeiro falou: não, o naturalista falou: não, é uma águia, eu vou pegá-la e vou soltar e você vai ver, ela vai voar. Ele falou assim: não, galinha não voa, não vai voar. Aí ele pegou a águia, colocou acima da cabeça e falou: voa. Aí ela abriu aquela asa grande, olhou para o chão, as galinhas, olhou para o milho, desceu e continuou ciscando, comendo milho. E o fazendeiro falou: tá vendo? Não é uma águia, é uma galinha isso daí. E o naturalista estava certo que aquilo era uma águia. Aí, novamente, ele falou assim para o amigo dele, ele falou assim: o que aconteceu foi que eu não subi o bastante. Eu vou pegar a águia agora e vou levar ela lá para cima da casa. Aí ele foi em cima da casa, subiu com a águia e falou: voa. E ela ficou mais indecisa, olhou para baixo, olhou para o milho, desceu. Continuou ciscando, voltou. Ele falou: estou falando para você, é uma galinha isso daí. Todos esses anos, cisca, come milho. O naturalista foi embora, ficou inconformado, falou: como que ela não voou? É uma águia aquilo. Ele voltou no dia seguinte, pediu licença para o fazendeiro, para o seu amigo, e eles levaram a águia para o topo de uma montanha distante de onde eles estavam. Aí ele subiu com a águia olhou para o sol, não conseguia enxergar direito as coisas, e começou a bater asa e voou. Essa é a história. Daqui a pouco a gente continua com ela. Tá legal? Vamos começar com uma daquelas ferramentas que eu falei para vocês, que os CEOs, os diretores, gerentes de empresas, eles já têm no cinto de segurança deles. Segurança não, de utilidades, né? Toda hora ele pega uma ferramenta que ele precisa e aplica aquilo. Em entrevistas de emprego, vocês podem ter passado por uma situação dessa, quando você chegou lá e o presidente ou a pessoa do RH virou para você e falou assim: o que você pretende nessa empresa? E fechou a boca. Não falou mais nada. E aí fica aquela situação desconfortável, quem está do outro lado até acaba falando mais do que deveria. Né? Aquilo é um treinamento, mas ele está prestando atenção em você, ele está ali presente. Quem está do outro lado sente cada segundo do tempo. Tá legal? Então, o que a gente vai começar agora é pela escuta. E o nome dessa técnica tem vários. Vocês vão encontrar como escuta ativa, escuta atenta, escuta com empatia ou escuta com rapport. Rapport é uma palavra francesa que denota ligação, conexão. Tá legal? Para começarmos a definirmos o que é comunicação, existem 2 vias de comunicação. Eu tô aqui como um locutor. Eu falo e vocês escutam. Quando nós estamos conversando, existem 2 interlocutores. Um fala e o outro escuta. Então, são 2 alças. Uma que vai e a outra que volta. Existe curso de oratória, né?
onde você vai lá e fala, aprende como se posicionar, onde você deve ficar no palco, né? Que você não deve caminhar tanto adentro do público para não ficar de costas para ninguém. Tem várias técnicas. Mas, até hoje, eu não vi nenhum curso de escutatória. E essa técnica aqui, ela fala um pouco disso. Tá legal? Então, já que eu vou aprender a escutar, existem 2 tipos de escuta. O primeiro tipo de escuta é escutar dentro do meu marco de referência. Ou seja, perdão. Eu posso apenas ignorar a pessoa que está falando comigo. Já aconteceu com vocês? Vocês estão falando com alguém, de repente a pessoa vira e você continua falando sozinho. Aí você, né, você vê se alguém te dá atenção ou você para de falar. Então, assim, a pessoa que te deu as costas tem um baixo nível de presença. Ela não está com você ali naquele momento, né? Ela simplesmente não te escuta. Outro tipo, ela finge escutar. Você está falando com a pessoa e ela está assim, ó, Aí você faz uma pergunta para a pessoa, ela não sabe do que você está falando. Isso acontece. Outro tipo de escuta. A pessoa escuta seletivamente, né? O marco de atenção continua sendo ela não está ali por você. Ela está te escutando porque interessa a ela. Então, o pai ou a mãe chegam em casa para o filho e fala assim, olha só, faz seu dever de casa, que logo em seguida a gente vai sair para tomar sorvete. Aí ele responde, tomar sorvete? Quer dizer, ele não escutou a outra parte, que ele tem que fazer a lição de casa. Então, ele escuta seletivamente. Tem pessoas que durante a conversa, ela vai pescando no conteúdo que você está falando só aquilo que interessa a ela. Né? Ela não está dentro do contexto geral do que você está falando. E o quarto tipo de escuta no marco de referência da própria pessoa é escutar atentamente. A pessoa vira para você e fala, eu estou te dando ouvidos. Fala, isso me interessa. A pessoa está numa postura atenta, mas com baixa qualidade de presença, porque a única coisa que interessa a ela é o que você está falando, é aquela informação que ela quer pegar e sair correndo. Ou ela vai voltar a não escutar, ou ela vai voltar a fazer a escuta seletiva, ou ela vai te ignorar completamente. Tá legal? Esses são os tipos de escuta que não são interessantes. Né? Eles são interessantes para observarmos nos outros, mas não de ter no nosso cinto de utilidades. Tá legal? E agora a gente vai começar a ver o que realmente eu devo fazer para estar presente em toda a situação. Alguma vez você foi em alguma festa, num churrasco, onde você encontrou um amigo da pessoa que te convidou para o churrasco? Só que você só cruzou com a pessoa na hora que você foi pegar refrigerante ali, trocou meia dúzia de palavras e foi embora. Aí você fala assim, poxa, bacana, cara, legal. Mas como que você pode achar alguém bacana, legal, se você trocou tão poucas palavras, você ficou tão pouco tempo na presença dessa pessoa? Porque teve presença. Aquele tempo que ela teve com você, teve qualidade. Isso importa. Você quer ser lembrado por um cliente que você trocou algumas palavras por telefone, ou que você conseguiu fazer uma visita junto? Você quer ser lembrado por essa pessoa? Então, tem que ter presença, tem que ter qualidade de escuta. Essa pessoa não vai esquecer de você. O que as pessoas mais gostam é falar delas mesmas. A imagem que as pessoas mais gostam, a imagem que todo mundo mais gosta é a própria imagem. Então, quanto mais a gente acompanha as pessoas em ritmo, em forma, mais a pessoa vai criar empatia por nós. Vamos começar a ver as técnicas de escuta. Só que agora, o mais importante é a escuta dentro do referencial da outra pessoa. A pessoa com quem eu estou conversando é a pessoa mais importante do mundo para mim naquele momento. Essa é a premissa básica para você se fazer presente em qualquer ambiente, em qualquer relacionamento. Então, o primeiro tópico é você manter uma postura relaxada, porém atenta. Tá legal? O atento não é assim, fala, estou te escutando. Né? Isso é tensão, não é atenção. Tá legal? Então você tem que ficar atento, porém relaxado. Segundo passo, participar ativamente da conversa.
né? Esteja receptivo e disponível a escutar. Estar receptivo é você se lembrar de que as pessoas têm modelos do mundo que podem ser diferentes do seu. Não é porque a pessoa está apresentando alguma crença dela, alguma coisa que é importante para ela, que ela está te desafiando, que ela está falando que o que você pensa não é importante. Então, seja receptivo, seja acolhedor, deixa a pessoa vir, transitar, falar sobre o que ela quer. Tá legal? Vamos seguir para o próximo? Evite escutar, digitar, escrever ao mesmo tempo enquanto a pessoa está falando. Hoje em dia é uma grande tentação o celular, né? Muitas pessoas acham que tirar o celular do bolso a todo momento e colocar no ouvido é sinal de que ela é uma pessoa muito requisitada e muito importante. Quando, na verdade, é o contrário. Você está tirando a importância da pessoa que está com você. Né? Então, temos que tentar fugir dessa tentação a todo momento. Né? Toda hora, seu celular está vibrando, está tocando. Enquanto você está com aquela pessoa, você tem que acompanhar aquela pessoa. Ela é a pessoa mais importante do mundo naquele momento. Tá legal? Use incentivos verbais. Fala. Verdade? Não me diga. Vamos supor que você está atendendo um cliente que acabou de voltar de uma das férias em Fortaleza. E a pessoa começa a falar para você sobre o tempo gostoso que ela teve lá, de como ela conseguiu descansar. E ela vira para você e fala, poxa, que bom que você pôde me atender hoje, porque eu acabei de voltar das minhas férias em Fortaleza. Já sei, estava calor. Estava calor. Então, eu fui ao Beach Park. Já sei, você foi naquele insano, que é aquele tobogã que desce muito. Fui, sabe? Você fica interrompendo a pessoa a todo momento. Às vezes a pessoa até desiste de falar, porque ela não vai ter mais a chance de falar, né? Toda vez que ela tenta, ela é interrompida. Então, daqui a pouco eu vou falar, então fala, né? Se eu não posso, tá legal? Vamos para o próximo. Reduzir ao máximo os gestos que possam distrair o interlocutor, tais como brincar com uma caneta, estalar os dedos, o celular, né? Tudo que eu puder fazer com que a pessoa continue mantendo, isso a gente já vai ver, o contato ocular, atenta ao conteúdo do que eu estou falando, melhor. Quanto menos ela puder se distrair, melhor. Mantenha o contato visual eficiente, porém não desvie o olhar a toda hora. Balance a cabeça e sorria. Né? O contato ocular, vocês já conversaram com alguém que na hora que está falando com você, a pessoa está olhando para o outro lado, ela não te acompanha. Né? Parece que ela está fingindo escutar no Então, você manter o contato ocular com a pessoa a todo momento é muito interessante. É lógico, nós estamos num ambiente dinâmico. Se alguém entra, você pode olhar e voltar, né? Retomar a conexão, retomar a empatia que você estava construindo com a pessoa. Por que é tão importante isso? Na programação neurolinguística, nós falamos que o meu poder de influência ele aumenta ao passo que eu acompanho a pessoa. Quando ela se sente acompanhada, ela permite que eu conduza ela depois. Não adianta eu querer mostrar tudo que é importante para mim e para ela no primeiro momento. No primeiro momento, eu tenho que mostrar para ela que eu posso ver o mundo como ela vê. Que eu calcei os sapatos dela e que eu senti que está apertado, que está úmido, que está furado, ou que é um sapato novo. Quando a pessoa percebe que eu consigo ver o mundo da forma que ela vê, ela se desarma. Se você vai mostrar um local que tem um ponto fraco, né, um imóvel ou um terreno que tem um ponto fraco, se a pessoa ela percebe isso de cara e fala, olha, mas isso daqui não é legal. Não adianta de cara você falar assim, não, mas olha, veja bem, sabe o que é querer ser ressignificado, dar um novo significado para aquilo, enquanto você não construiu uma conexão com aquela pessoa. Então, no primeiro momento, a coisa mais interessante é você validar aquilo na pessoa. Você fala, realmente, não é que isso é verdade? Na hora que você faz isso, a pessoa ela se desarma para você poder falar assim, olha, realmente, eu estou vendo isso, eu não tinha percebido, mas como que a gente pode mudar isso?
ela se abre para a possibilidade de ressignificação daquilo. Se no primeiro momento você fala isso, não funciona. Eu já dei treinamento para restaurantes de alta gastronomia e a gente conversou muito sobre isso. Se um garçom vai entregar um prato e a comida está fria, ele fala, garçom, por favor, a minha comida está fria. É lógico que o garçom não vai colocar o dedo na comida para ver se está fria ou não, né? E não vai ficar discutindo com o cliente para falar o que é quente e o que é frio. O que é frio para mim pode ser quente para ele e vice-versa. Né? Essa discussão não leva a nada, a lugar nenhum. Então, a primeira coisa é validar. Poxa, não é que pode ser que a sua comida esteja fria? Posso retirar seu prato e trazer um novo? Não é? Temperaturas do ar-condicionado. Tudo isso que envolve validação. Poxa, não é que está frio mesmo? Eu mesmo também estou sentindo isso. Agora, o que a gente pode fazer a respeito disso? Você trouxe agasalho? Como que a gente pode ressignificar? Então, programação neurolinguística é uma ferramenta que eu tenho para aumentar o meu poder de influência. Muitas pessoas falam, poxa, mas isso é manipulação. Não, não é manipulação. Eu não estou colocando a arma na cabeça de ninguém, eu não estou forçando ninguém a fazer nada. Eu só estou me valendo de alguns comportamentos conscientes, ou seja, eu estou me comportando de uma forma que eu sei é proposital, enquanto a outra pessoa não sabe que eu estou fazendo aquilo. Mas não é escondido. Muitas vezes eu encontro outras pessoas que têm treinamento em programação neurolinguística e quando eu percebo, eu falo, poxa, você treinou isso, né? Esse vocabulário aí é de quem já estudou um pouquinho isso. Vamos lá para o próximo. Fuja à tentação de interromper a outra pessoa no meio do discurso. Faça perguntas para checar o que foi dito. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. A questão de que o mal-entendido ele pode ser reduzido apenas por uma pergunta. Mas você tem que estar presente, você tem que escutar com empatia, você tem que saber o caminho que a pessoa está percorrendo, qual é a linha de raciocínio dela, senão você não vai conseguir voltar nisso não. E a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Use a empatia e seja compreensivo. Tá legal? Esses são os 8 itens. Quem quiser mais tarde tomar nota desse material aqui, vai ficar à disposição de vocês. Tá legal? Vamos seguindo. Esse é o backtracking. Eu vou ler o que está escrito aqui. Vocês me acompanhem, por favor. O backtracking é a habilidade de reafirmar pontos-chave usando as próprias palavras da pessoa com que está sendo feita a comunicação, acompanhando-a. Em reuniões, negociações ou apresentações de projetos, o backtracking pode mostrar que se está atento ao que está sendo dito, checar um acordo, reduzir mal-entendidos, entre outros benefícios. Então, backtracking, a palavra inglês, né, de origem inglesa, a metade dela quer dizer costas, né? O tracking, ele quer dizer trilha, né? Então, a ideia é a seguinte, que sempre que uma pessoa vai falando, vai dissertando sobre algo que ela está falando para você, é como se ela estivesse pisando em um terreno e isso fosse deixando marcas, pegadas no chão. E a técnica backtracking, essa já é a segunda técnica de hoje, né? Porque a primeira foi a escuta atenta, escuta com empatia, com rapport, como queiram chamar. O backtracking é a sua capacidade de pisar nessas trilhas de volta. É você pisar onde a pessoa pisou. E como você vai demonstrar isso para a pessoa? Você vai fazer perguntas e vai repetir para a pessoa o que ela falou, usando predicados, palavras que ela usou durante o tempo que ela falou para você. É uma poderosíssima ferramenta de dupla checagem. Ah, então eu entendi. O que você quis dizer para mim é que você acabou de chegar de uma viagem de Fortaleza, que você passou 7 dias, que o hotel foi maravilhoso, que estava tudo incluído, que você gostou muito daquele tobogã. Tá vendo? Se você escutar, você consegue repetir tudo. Tá legal? E a pessoa vai sentir assim, nossa, esse cara está comigo. Ele está aqui. Ele não está em outro lugar. Tá legal? Então, vamos fazer o seguinte. Que bom que hoje todo mundo compareceu. Tem alguém do seu lado. Você vai virar para o lado.
Eu vou dar um sinal para vocês, e um de vocês, quem está em casa nos acompanhando pelo TV Cresce, pode chamar alguém que esteja em outro cômodo, que esteja do lado acompanhando junto a nossa jornada aqui essa noite, e você vai falar sobre um projeto pessoal seu. Você vai contar para essa pessoa, não precisa se expor, não precisa colocar nada que você não se sinta à vontade. Pode ser de uma futura, das suas férias, de algo profissional, de alguma coisa que você realizou hoje. Você escolhe. E você vai falar por 3 minutinhos. Eu vou dar o sinal para vocês, e a pessoa que está escutando vai repetir para você o que você falou. E você vai falar para ela depois se realmente ela te escutou ou não. Aí vocês podem falar assim para mim, pô, mas esse cara aqui do meu lado, essa mulher aqui do meu lado, eu não conheço, eu vou falar. Mas, poxa vida, você encontra quantas pessoas novas no seu dia a dia? Você não quer um treinamento para isso? Você está no lugar certo, então, né? Então, você já pode até sair com um cartão a mais essa noite, já aumentou seu networking, tá vendo? Então, vamos lá, pessoal. Encontre alguém do seu lado, eu vou dar um comando para vocês começarem a falar, para outra pessoa repetir para você, e depois para trocar. Quem escutar pela primeira vez, vai falar depois. Tá legal? Eu vou marcar no meu relógio. Combinem aí, vejam aí, vira para o seu lado, se apresentem. Vamos lá. Valendo, hein, pessoal? Valendo. Eu sei que a conexão aí deve ter sido forte e que vocês têm muito mais o que conversar, mas agora a gente segue aqui e depois vocês terminam o assunto de vocês, tá legal? Conseguiram repetir o que vocês escutaram? Sim? Excelente. Então agora eu vou dar uma dica para um público bem específico. Existe uma porcentagem das pessoas que tem um hábito que é o seguinte: a pessoa mal terminou de falar, você já está falando em cima dela. Sabe como é? Conhece? Às vezes a própria pessoa reconhece, fala, eu te interrompi de novo, né? Putz, de novo, eu te interrompi. Então tem uma técnica fantástica para isso. Fantástica. É o seguinte, é a lei dos 3 segundos. Conhece? Funciona? Funciona. É o seguinte, você vai aplicar todos os itens que a gente mostrou, o backtracking e tudo mais, e você só vai falar depois de 3 segundos que a pessoa interromper o que ela está falando. Tem um motivo para isso. Como que se faz isso primeiro? Primeiro, a pessoa terminou de falar, você vai contar na sua cabeça 1.000, 2.000, 3.000. Se nesse tempo a pessoa não falou mais nada, você segue. Às vezes a pessoa está falando, mas ela quer te dizer algo mais. E aí você permite que ela termine, que ela consiga fazer uma ligação com outro assunto. Quando acontecer isso, a pessoa vai se sentir assim, nossa, você está aqui comigo mesmo, né? Você está me acompanhando, você está deixando, você está me escutando mais. Né? Faz isso hoje, chegando em casa, para você ver. Pode testar com qualquer um. Tá Precisa. Se ele não estiver assistindo a gente pelo TV Cresce, né? Senão... Tá legal? Essas são técnicas, como eu disse no começo, que vão te deixar presente, a pessoa vai lembrar de você. Tá legal? Essa próxima técnica, ela vai auxiliar muito no conteúdo do que pode ser conversado durante um acompanhamento. Então, alguma vez você já disse alguma coisa que você falou, putz, não devia ter falado aquilo, não devia ter comentado isso, né? Às vezes a gente... Porque geralmente não está alinhado com a pessoa que está com você. O seu conteúdo não está alinhado com o que a pessoa está querendo escutar. Mas a gente só percebe isso depois que a gente tem o feedback da outra pessoa. Né? Ela, né? Não gostou. Ixi, acho que ele não gostou daquilo que eu falei. Então... Desculpe-me. Esse daqui são os níveis neurológicos. É o modelo da programação neurolinguística que foi baseado na... Como chama o rapaz? O Gregory Bateson. Gregory Bateson é um modelo ampliado dele. E ele começa falando para a gente uma coisa muito básica, que
O tempo inteiro, nós ocupamos um espaço, um ambiente. O tempo inteiro eu estou em algum lugar. Desde que eu nasci, ou antes até, na barriga dos nossos pais, né, da nossa mãe, a gente acompanhava ela para onde ela ia, a gente ocupava um espaço. Né? E depois que a gente nasceu, a gente foi para a cesta. Depois levaram a gente para casa, depois colocavam a gente no carro, iam, voltavam. Né? Sempre eu mudava de ambientes. E em cada um desses ambientes, eu tinha um comportamento. Ou ele estava alinhado, ou ele estava desalinhado com aquele ambiente. Então, já comecem a perceber aqui, ó, a relação, o efeito cascata aqui, que os níveis superiores têm nos níveis inferiores. Tá legal? Então, o ambiente ele está ligado com os limites, as limitações e as possibilidades de um lugar. O que nós fazemos é oferecer novas possibilidades para a pessoa na aquisição de um novo ambiente. Não é isso que nós fazemos? Nós mostramos aonde que aquela pessoa vai poder ter mais possibilidades. Então, sempre que ela trocar o ambiente dela, ela vai trocar uma série de níveis que eu vou mostrar para vocês agora. O primeiro deles, quando a pessoa muda de lugar, é mudar o comportamento. Por exemplo, o nosso comportamento enquanto nós estamos aqui é semelhante com o nosso comportamento em casa? Não. Durante um acompanhamento de um cliente? Não. Durante suas férias? Não. É diferente. Por quê? Porque o ambiente pede um outro alinhamento. Porque estamos com roupas mais sociais, né? Aqui é uma possibilidade. Se eu estiver numa praia, naquele ambiente, não, é limitador. Eu estar com uma roupa, né? Camisa, sapato, não faz sentido. Como dissemos, no nível de ambiente, eu tenho limites, limitações ou oportunidades. No nível de comportamento, tem as ações e as reações. Então, aqui, por exemplo, eu estou agindo no momento, e vocês estão reagindo à minha ação. Se alguma coisa acontecer, se o celular tocar, eu vou reagir a isso. Né? Então, no ambiente, nós temos as ações e as reações. Tá legal? Então, se o cliente começa a tocar muito no assunto assim, poxa, porque aqui eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que você deve continuar conversando com a pessoa? Sobre ações, realizações, transformações comportamentais. É esse nível aqui, ó. Você consegue pescar isso. Se você estiver presente, escutando de fato o que a pessoa está falando, você pesca que ela está falando de ações. Poxa, aqui eu vou quebrar essa parede. Poxa, aqui eu vou fazer aquilo lá. Ela está falando de ações. Então, o que você deve continuar falando com ela? Ações. Vem aqui para o quarto agora, vê o que você vai poder fazer aqui. Que eu já percebi que você gosta de agir. Você está no mesmo nível da pessoa. Você está acompanhando ela e agora você vai poder conduzir ela. Porque você acompanhou. Tá legal? Vamos lá para o próximo nível. Só dando um exemplo aqui, ó. Desculpa, pessoal. Só dando um exemplo aqui, né? Não muito na linha assim de corretagem nem nada, mas só para vocês entenderem o modelo. Vamos supor, um ladrão, ele rouba, depois ele vai preso. Quando ele vai preso, ele foi forçadamente a ir para um novo ambiente. E nesse novo ambiente, ele vai ter que adquirir novos comportamentos específicos daquele ambiente. Está dando para entender? Eu posso me alinhar tanto de baixo para cima, quanto os níveis superiores que vêm pela frente influenciam no de baixo. Então, o comportamento pode influenciar no ambiente. Pode fazer você trocar o seu ambiente. Tá legal? Vamos seguir que isso vai tomando cada vez mais sentido. O próximo nível neurológico são nossas capacidades. De tanto repetirmos os comportamentos, nós adquirimos novas capacidades. Né? Se seu cliente ele começa a querer mudar muito o apartamento, a ter muitas ações, ele vai começar a se tornar bom naquilo. Né? Em outros, agora eu estou reagindo. Ó. Eu reagi a um som do celular. Então, assim, se de tanto ele tomar um comportamento, ele vai começar a criar estratégias para fazer aquele comportamento cada vez melhor. E nisso, ele desenvolve capacidades. Então, vamos dar outro exemplo. Uma criança, ela começa a ir para a escola. É um novo ambiente, não é da casa dela. Ela começa a tomar novos comportamentos. Ela começa a recortar, começa a aprender a desenhar, pintar, colar. O que ela desenvolve? Novas capacidades de sociabilização, motoras,
Viu só? Começa a ter um alinhamento de capacidade, de estratégias, só em função daquilo que a pessoa, por ter mudado o ambiente. Então, a capacidade são novas estratégias. Tá legal? Vamos seguindo? Quando você está com um cliente, você pode falar assim para ele, poxa, tá vendo aqui, nesse novo lugar, você vai poder ir, é um comportamento, a novas escolas, você vai ter acesso a supermercados maravilhosos, tem hospitais aqui perto, ele adquiriu uma capacidade. Tá legal? Então, se a pessoa começar a falar assim para você, poxa, legal, que aqui é tudo perto, uma coisa muito boa aqui nesse prédio, que eu vou ter a capacidade de começar a me exercitar, porque a academia é muito legal. O que você vai continuar falando para a pessoa nesse caso? Tudo que é possível dela fazer. Se você estiver treinado, e escutar que ela está se referindo, que bom que aqui tem um espaço gourmet, porque aqui eu vou poder reunir amigos, ela está falando do que ela pode fazer. Né? A estratégia de ações. Aí você vai continuar falando de estratégias de ações, no que é capaz dela fazer naquele novo ambiente. O que é capaz dela fazer naquele novo ambiente. Então, tem que ir identificando. Próximo nível, já é um nível mais alto, né? De crenças e valores. Às vezes a pessoa chega para você e fala assim, você não sabe como é importante para mim a realização do meu sonho de vida, que é adquirir minha casa própria. Ela está falando para você de um valor dela, de uma crença que ela tem, porque a mãe dela, ou o pai dela falou, meu filho, minha filha, uma coisa muito importante é você ter a sua casa. Então, ela tem uma crença que ter a casa própria dela, ou, né, você tem que morar bem, você tem que sempre morar perto de algum lugar de mim, por exemplo. Né? Então, se a pessoa começa já com esse assunto de quanto é importante aquele negócio, aquela aquisição, você continua falando de valores. Né? E se você quiser fazer uma pergunta para a pessoa, você pode perguntar por quê. Cadê? Por quê? A resposta de por quê sempre há um valor. Em qualquer caso. Repara isso. Se tiver uma discussão com 50 pessoas discutindo, se você falar assim, sabe por que isso que vocês estão discutindo é verdade? Todo mundo vai parar e vai olhar para você. Porque elas estão esperando um valor. Se você não falar um valor também em seguida, todo mundo vai voltar e não vai nem olhar para você. Né? Então, você não sabe como isso é importante para mim? Por quê? É uma pergunta aberta. Você vai deixar a pessoa falar. Ela vai gostar, porque o que nós mais gostamos é falar de nós mesmos. Né? E ela vai sentir que você está escutando. E a conexão com essa pessoa, a empatia maior. E a permissão dela para depois ela ser conduzida é cada vez maior. Quanto mais você solidifica essa conexão, maior a permissão dela para você conduzi-la depois. Tá legal? Ótimo. Esse já é um nível muito alto de crenças e valores. O próximo nível é o de identidade. Né? Tem um filme muito legal com o Adam Sandler, que ele cai numa terapia de choque e o terapeuta quer provocar ele e fica falando assim para ele, quem é você? Aí ele responde, eu sou um corretor. Não, quem é você? Não, eu sou um filho. Não, mas quem é você? Eu sou um cara bacana. Não, estou perguntando quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, assim, é uma pergunta que não tem muita resposta, ou tem todas as respostas de tudo aquilo que é importante para a gente. Quem nós somos? Nós somos tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que é importante para nós. Né? Então, assim, sempre que você for fazer uma crítica, né, se é que é cabível uma crítica a um cliente, a um possível comprador, ela nunca deve ser feita num nível muito alto. Você nunca deve criticar aquilo que a pessoa acredita ou que é importante para ela. E nunca, muito menos ainda, criticar a própria pessoa. Mas isso daqui já é quase a pessoa. Sempre que você tiver que fazer crítica a alguma outra pessoa que não seja um cliente, você deve fazer em nível de comportamento. Quando você faz isso, não estou falando que você é atrasado, que você é responsável, que você... Não estou falando isso para você. Estou falando quando você faz isso, é um nível muito mais baixo. Mas, sempre que você for fazer um elogio à pessoa, a um cliente, por exemplo, você pode fazer em nível de identidade. Nossa, eu estou percebendo que você é
uma pessoa que tem um senso de espaço muito bacana. Tá vendo? Você fez um elogio e você falou, você é. Você fez uma declaração na identidade dela. A mesma coisa que pegar o RG dela e carimbar isso no RG dela, né? É gostoso, né? Você receber um elogio. Só que ele tem que ser sincero, porque senão ele fica deselegante. Tem que ser sutil. Senão você penetra na consciência da pessoa. A pessoa vai falar, ih, o cara tá me puxando o saco. Não tá legal isso daqui, não. Tá legal? Quem é você agora e quem é você quando você puder morar nesse lugar, nesse novo espaço, quando você mudar o seu ambiente, você já vai ter todos os novos comportamentos, você vai ter novas capacidades e possibilidades aqui nesse ambiente. Muitas outras coisas vão começar a ser importantes para você, a ter valor. Você vai ser outra pessoa. Quem vai ser você quando você estiver aqui nesse novo lugar? Vai ser uma pessoa mais feliz? Tem gente que fala, eu sou infeliz. É uma declaração de identidade. Eu sou feliz. Né? Então, nesses dois níveis, nesse e no próximo que eu vou mostrar, sempre que você for conversar com a pessoa nesse nível, é interessante você fazer projeções para o futuro. Né? É a missão da pessoa. Minha missão é ser feliz, minha missão é ajudar os outros, minha missão é... Não é? Tá legal? E o próximo passo é o nível de além da identidade, que é como que a pessoa vai se conectar com todo mundo, com os novos vizinhos, com os novos funcionários, se for o caso de um prédio. Como que a pessoa... Quem vai ser ela? Porque quando você muda o ambiente, você começa a se relacionar com outras pessoas. E você muda quem você é. Né? Para continuar a mesma coisa, teria que continuar tudo do mesmo jeito. Sempre que a gente dá um passo à frente, o nosso cenário ele se modifica. Né? Tá legal? Então, agora que vocês já entenderam o manual do ser humano, né, que a gente acaba colocando aqui, todos os níveis, você vai poder agora se alinhar cada vez mais enquanto você estiver fazendo a corretagem. Isso vai te ajudar na concretização dos seus negócios. Você vai perceber qual nível a pessoa está e vai agir nele. Mas tudo isso com a escuta atenta. Pessoal, lembrem-se de treinar, porque é uma capacidade. A lei dos 3 minutos, tá aqui, A escuta atenta tá aqui. Você tem que adquirir essa capacidade de escuta. Como? Com novos comportamentos. Ou se você já tem, ótimo. Se você já tem essa capacidade, ótimo. Se você quer adquirir essa capacidade, onde que tem que estar a mudança? No comportamento. Né? Então, eu vou escutar dessa forma, como a gente estava comentando até agora, vou aplicar os 3 segundos. Apliquem hoje. Eu duvido que a pessoa com quem você for aplicar vai ficar indiferente ao resultado disso. Eu acho que vocês vão colher resultados interessantes. Perdão de ter interrompido um pouquinho, mas eu queria saber, a empatia, ela entra, é fundamental nesse momento? A empatia é fundamental a todo momento por conta da permissão. Se você estabelece empatia com a pessoa, você ganha a permissão dela para conduzi-la. Entendi. E a empatia é um conjunto de atitudes, mas todas dizem respeito à presença. Perfeito. Se você estiver junto com a pessoa, acompanhando ela, olhando nos olhos, atenta, mostrando para ela que você está escutando. Né? Não adianta... acontece isso às vezes com o namorado, né? De um ficar olhando para frente. Pô, você não está escutando? Eu estou escutando. Você quer que eu repita tudo que você fala? Não é isso. Entendi. E não tem empatia nenhuma. Não é só repetir o que a pessoa fala. Não é um conjunto de comportamentos que criam essa conexão, essa empatia. Eu agradeço. Obrigado pela pergunta. Tem um modelo da programação neurolinguística que é muito interessante da comunicação, que diz respeito assim, apenas 7% da comunicação diz respeito à minha linguagem verbal, às minhas palavras, ao conteúdo do que eu estou falando. Só 7%. Vocês devem estar achando que eu estou me comunicando com vocês com um nível muito alto pelas palavras que eu escolho. E eu digo o seguinte para vocês. Vocês estão muito mais ligados no meu tom de voz e na maneira que eu estou falando e como eu estou me expressando corporalmente do que as palavras que eu escolhi.
38%, o tom de voz. Se eu começar a falar no tom de voz mais baixo, diferente, o resultado da comunicação vai ser diferente. Ou se eu começar a falar num tom muito mais alto, vai ser diferente também. Se eu ficasse o tempo inteiro com o braço cruzado, ou o tempo inteiro assim, e tivesse falado palavra por palavra igual ao que eu falei até agora, minha comunicação não é diferente? Vou mostrar para vocês. Esse apartamento é maravilhoso mesmo. Obrigado. Foi legal, né, que eu falei. Como foi? Tá louco? Tá fechada a negociação? Mas o que eu falei para vocês? Eu falei, esse apartamento é legal mesmo. O conteúdo verbal contou tanto assim? Não, né? No conteúdo, o modo como eu falei, né? Imagina você para sua mulher, o seu marido, namorado, namorada, você fala assim, eu te amo, né? Aí, mas você está reclamando do quê? Eu estou falando que eu te amo, né? Não, mas é o jeito que você fala. Lógico que é o jeito que você fala. Lógico que é o tom da sua voz que interfere. A sua comunicação, ela não é só verbal, ela é não verbal também. Qual é o seu nome? O Manuel acabou de falar, quando eu cruzei os braços, ele falou, está fechada a negociação. Ele já fez uma leitura do meu não verbal. Eu não falei para ele que eu estava fechado a negociação, mas ele leu isso. E se eu ficasse assim, agora, não estou nem aí. Tem um monte de coisa que eu falo, que eu faço, que eu me expresso não verbalmente, que contam na comunicação. Então, no nosso dia a dia, existe a parte da comunicação, que eu tenho que respeitar o modelo de mundo do outro, tenho que procurar estar o tempo inteiro alinhado, escutar, acompanhar, para depois conduzir, mas eu tenho que lembrar que meu não verbal conta muito também, né? Braço cruzado, peso mais uma perna aqui na outra. Bom, e o que a gente já falou, né? Não olhar para a pessoa e tudo mais. Tá legal? Vocês lembram que a águia, ela vivia onde? No galinheiro. Qual era o comportamento dela? De galinha. Ela ciscava e comia milho, não era? Quais eram as capacidades dela? Ela não voava. Ela não tinha capacidades. Por quê? Porque o ambiente dela era limitante. Não era possibilitador. Quais eram as crenças dela? Que ela não podia voar. Que ela era uma galinha. Por quê? Por causa do ambiente dela. Tá vendo como tá alinhado ou desalinhado? Quer dizer, só que isso tudo estava desalinhado com o quê? Com o que ela era. Porque ela era uma águia. Então, quando o ambiente foi modificado, quando ele só levantou o braço, ela voltou a ciscar e comer milho. Quando ele foi para cima da casa, ela já se comportou um pouco diferente, mas ela viu ali, ela estava no mesmo ambiente. Ela voltou a ciscar e comer milho. Mas quando ele foi lá para uma montanha distante, ela virou para o sol e não conseguiu ver onde ela estava, ela se comportou de um jeito diferente, ganhou a capacidade de voar, ela adquiriu a confiança, a crença de que ela podia voar, e ela agora era uma águia. E agora ela vai interagir com o mundo, né, de uma forma diferente. Sempre que eu estiver em um ambiente de trabalho corporativo, eu vou me comportar como tal. Quando eu estiver num ambiente de relacionamento e eu tiver a permissão daquela pessoa para me comportar de uma forma diferente, eu começo a alinhar isso dependendo da permissão que eu ganho com a pessoa, né? E isso que chama intimidade. A intimidade ela é conseguida nesse alinhamento aqui, quando isso a gente começa a considerar o outro. Tá legal? E assim, não existe o certo e o errado, e sempre o desenvolvimento profissional vem depois do desenvolvimento pessoal. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Eu estou à disposição de vocês. Obrigado.